estamos lá no Egito. Então o Egito, ele basicamente todo mundo ficou ali por conta do Nilo, né? E foi se colocando. Que data que os historiadores colocam ali? 3.000 antes de Cristo, mais ou menos. 3.000 anos antes de Cristo? 5.000 antes do presente, né? Para começar as dinastias mesmo. Então você já tinha ocupação territorial daquela região anterior, né? Mas em termos assim, de civilização, pensando nesse sentido de uma complexidade social grande, com líderes que controlavam grandes porções de terra, tinha uma administração complexa, etc. Isso é 3.000 a.C. para frente. Tá. Né? E quando a gente chegar nas pirâmides lá, as grandes pirâmides, as famosas pirâmides de Gizé, né? Aquelas três, Quéops, Quéfren e Miquerinos, essas pirâmides são de 2.600 para 2.500, mais ou menos, antes de Cristo. Então já tem 500 anos, meio milênio. Uma história do Brasil. Isso. Um Brasil de história até começar a ter pirâmide. Exato. Até começar a ter essas pirâmides, essas né? Grandes, mas essas grandes. A gente vai ver que tem umas tentativas ali, uns projetos iniciais, a coisa vai desenvolvendo aos poucos. E vocês têm registro escrito dessa época aí? Tem. Inclusive, tem um documento que é interessantíssimo, que chama Papiros de Merer, que é provavelmente o papiro egípcio mais antigo que a gente tem. Demais. E esse papiro de Merer adivinhe só, quem que é o Merer? Era um inspetor, era o inspetor Merer, que era o responsável por um grupo de construtores das pirâmides de Gizé, da pirâmide de Quéops. Então a gente tem os registros ali dos caras falando. Hoje é um diário mesmo, também conhecido como Diário de Merer. O cara fala assim, esse Merer fala: hoje fomos da cidade tal para Tura buscar, que é uma cidade mais ao sul, buscar granito, ou buscar calcário reflexivo, que eles usavam para fazer o revestimento das pirâmides, né? Então ele dando ali um diário do que eles faziam, da equipe dele, né? Eram várias equipes, muita gente trabalhou nas pirâmides, né? Mas ele dirigia uma equipe, né? Uma equipe que os gregos inclusive conheciam isso, eles chamavam de filé, que é um termo para a tribo deles, né? E esse Merer era um chefe dessa equipe, né? Uma equipe de trabalhadores. Entendi. E você fala que esse período aí, quando começa as grandes dinastias, é quando começa, vamos dizer assim, a estratificar a sociedade. Isso. Começa a ter níveis, como que era essa... Você tem governantes locais, que são chamados de nomarcas, né? A maioria dos nomes que a gente usa na egiptologia acaba vindo dos gregos, porque os gregos... Como a gente está numa tradição ocidental, assim, né, que tem a Grécia como uma matriz cultural muito forte, por exemplo, Mesopotâmia é um termo grego, né? Significa entre rios em grego, que é o meso, né? O prefixo grego, e pótamos é rio, de onde tem o hipopótamo, né? Diga-se de passagem, que é o cavalo hipos. Cavalo do rio, do né? rio. Então, Mesopotâmia é grego. Os nomes Osíris, Ísis, dos deuses egípcios, são nomes gregos, né? Os egípcios usavam outros nomes. Quéops, Quéfren e Miquerinos são os nomes gregos desses faraós. Caramba! Então é quase tudo grego, né? Mas eu até esqueci que eu comecei a falar disso. Não, de como que da estratificação. Da sociedade ali, isso, né? É porque tinha os nomos, né, que são essas províncias, basicamente, do Egito, e você tinha os nomarcas, que eram meio que os governadores. Eram tipo estados. Isso, províncias, estados, e essas regiões tinham uma relativa autonomia, isso varia muito também ao longo da história egípcia, tem um período de centralização de poder maior na mão dos reis, né, dos faraós, e às vezes uma descentralização também no período do Médio Império, por exemplo. Mas assim, você tem essas lideranças locais submetidas a uma liderança que governa uma área maior, né? Então eles têm uma obediência, esse cara... Parte dos impostos que eles recolhem, por exemplo, eles dão uma fatia, uma beirada para esse faraó, né? Então os caras vão concentrando poder ali. Então já tinha uma estratificação social muito grande, né? A maior parte da população, lógico, não era muito bem remunerada, né? Era o pessoal do trabalho duro, forçado ali, em algumas condições, um trabalho assim de Eram escravos mesmo, que o pessoal fala? Então, escravidão no Egito provavelmente não teve de uma forma sistemática, assim, igual a gente encontra, sei lá, na Grécia, em que os caras capturavam prisioneiros de guerra, ou escravo por dívida, os escravos eram uma parcela considerável da população, né? Não tanto quanto, sei lá, se for pegar Estados Unidos, no início da história dos Estados Unidos, eram muito mais escravos por homem livre do que Grécia. Mas no Egito tinha menos, mas isso é muito debatido.
não há uma certeza absoluta sobre isso, assim, porque também o que você chama de escravo, né, a palavra um cara que é um servo, que a única alternativa que ele tem é trabalhar a maior parte do seu tempo para outra pessoa, na terra de outra pessoa. Esse cara é um escravo ou ele é um servo? Então tem uma questão de nomenclatura aí também, entende? Mas assim, no caso das pirâmides mesmo, a maior parte das pirâmides, pelo que a gente tem notícia, foram construídas por trabalhadores qualificados que tinham sob o seu controle trabalhadores não tão qualificados. Esses caras eram escravos ou não? Hoje, a maior parte dos egiptólogos acredita que não. Entendi. Que não eram escravos. Tem um grande egiptólogo que trabalhou nas escavações ali das pirâmides de Gizé, né, do complexo ali de Gizé, que chama Mark Lehner, que ele é totalmente contra a ideia de que os escravos construíram as pirâmides. O Zahi Hawass também, que é um egiptólogo importante, também vai contra isso, mas ainda há, assim, uma relativa incerteza, sabe? Será que é o jeito da gente tentar... Porque as coisas eram muito diferentes mesmo, né? Então a gente tentar pegar um nome que a gente conhece hoje de um tipo de trabalho e tentar colocar. Mas aí você quebra muito, né? Porque como era uma sociedade muito bem... Embora tenha muita incerteza, mas tem muito registro, né? Isso, mas o problema é que tem muito registro, mas esse registro ele é documentalmente enviesado. Como assim? Quem trabalha com fósseis, por exemplo, né, o pessoal da paleontologia... Sim. Quase nenhum animal, pouquíssimos dos animais que viveram na história da humanidade deixaram o seu registro. Os ossos apodreceram, foram levados por rios para outro lugar que ninguém achou, etc. Então o registro fóssil, para fazer uma comparação, né, ele é muito parcial e é uma parcela muito pequena do que aconteceu, que sobrou para no presente a gente ter esse vestígio e pensar sobre o passado, entende? Então tem muitas lacunas. Na história, sobretudo história antiga, isso também acontece. E essa ausência de registros, ela não se distribui igualmente para todos os tipos de documento. A gente tem uma quantidade gigantesca de documentação funerária e uma quantidade muito pequena de documentação, sei lá, que o padeiro vendeu no dia ali na padaria. Por quê? Porque o documento do padeiro, o registro do padeiro de padaria, ele ficava na superfície. O tempo varre isso muito mais facilmente. As intempéries, a variação de umidade, a pessoa pega aquele papiro, por exemplo, e usa para outra coisa, pega fogo, está no meio de guerra. A documentação funerária, ela está super escondida, né? Ela está enterrada. Protegida, né? Isso. Então sobreviveu muito mais documentação sobre esses contextos funerários e a gente não tem tanta riqueza documental para saber as coisas mais do cotidiano da vida egípcia. Então o cotidiano da vida egípcia é uma grande lacuna aí. A gente precisa fazer muita inferência, assim, né, usar métodos mais indiretos para estimar coisas dessa vida privada assim, egípcia. Né? O que a gente mais tem é questão funerária. Entendi. Então tinha essa parte toda aí. E uma outra grande parte, na parte científica, já que você da parte da história, eles eram os caras avançados cientificamente já, para a época, sim? Com certeza. Pode dizer que era, né? Eram, sem dúvida. E assim, os povos vizinhos dão notícia disso. Pode ser que haja algum exagero, também uma espécie de romantização do Egito, mas o fato é que existia uma tradição entre os gregos, por exemplo, de que a medicina tinha nascido no Egito. Então, Plínio o Velho, que é um cara que inclusive morreu Plínio Velho, lá no Pompeia. Isso, morreu na erupção, né? Ele respirando, né? Provavelmente questão de inalação de cinzas, né? Isso. Ele escreveu uma enciclopédia que é fundamental para a gente entender muita coisa ali dos tempos dele, né? Ele está no primeiro século ali, no período romano. E ele escreveu falando que as pessoas da época dele diziam que a medicina tinha nascido no Egito, mas ele tinha outras suspeitas, tem outras pessoas que falam outra coisa, mas tinha essa ideia. Em termos de sabedoria também, era muito comum na literatura antiga, nos textos antigos gregos, os caras falarem assim que fulano foi para o Egito aprender a sabedoria egípcia. Então os grandes filósofos, tem lendas, pode alguma ser verdade, de que eles visitaram o Egito e lá que eles aprenderam as coisas sofisticadas que eles sabem. Entendi. Então tinha mesmo na antiguidade já tinha uma valorização muito grande do Egito nesse sentido. Só que é aquilo que eu estou falando. Como a documentação é muito parcial, a gente não tem assim rios de textos matemáticos dos egípcios. Tem basicamente 2 papiros importantes
que a gente sabe de que eles sabiam matematicamente, o papiro de Hind, o papiro de Moscou. Mas assim, quando você compara com a documentação grega, tem uma infinidade de textos matemáticos, aí você fala assim, pô, será que os gregos eram mais avançados? Ou será que sobrou mais documentação grega? Ou talvez as duas coisas? Aí você tem essa dificuldade de trabalhar com a documentação, sabe? Por lacunas. Mas assim... Ele já dominava a matemática, então, de certo modo. Alguma coisa assim de matemática eles tinham, porque as construções que eles fizeram, questão de engenharia, pressupõe um certo conhecimento matemático, né? Cálculo de ângulos ali, muito de geometria, né? Sim. E para você, como historiador, a matemática foi inventada ou foi descoberta? Então, eu não consigo nem responder como historiador, que é uma pergunta filosófica, né? Mas para mim as duas coisas. As duas, né? Tem um pouco de cada, né? Não, mas você pensar que os egípcios já tinham aquele domínio ali da trigonometria, que não é uma área tão trivial da matemática, não. Uhum. E eles dominavam isso bem, quer dizer... Mas isso você fala desde lá do começo, dos 3.000 anos antes de Cristo mesmo. 3.000, eu não sei qual é a idade dos documentos mais antigos que a gente tem da questão matemática egípcia. Esses papiros de Hind de Moscou, eu não lembro exatamente o ano. É posterior a isso, né? Porque quanto mais para trás você está na história, geralmente menos documentos você tem. Sim, com certeza. Então, essa prática de escrever muito em papiro também, que é um suporte material mais acessível, porque a alternativa é você escrever em pedra, por exemplo, né? Para você escrever em pedra, você precisa ter uma estrutura monumental. Você vai escrever em parede, você precisa de uma parede, você precisa de uma construção. Claro. Não é todo mundo que escreve. Então, quando você tem essa passagem para o papiro, que democratiza, de certa forma, né? Aumenta a quantidade de pessoas participando da produção escrita, isso já é um pouco mais tardio. Tanto é que os textos funerários mesmo, os mais antigos que a gente tem, são inscritos em pirâmides, né, no interior de câmaras funerárias embaixo das pirâmides, estruturas subterrâneas das pirâmides que existem de fato, e a gente sabe comprovadamente que existem, mas não são as da notícia. Né? E no caso desses papiros... no caso da documentação funerária posterior, a gente tem o Livro dos Mortos, por exemplo, que é famoso até por o filme da Múmia, não sei o quê, que o pessoal fala do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, ele aparece principalmente em papiro, mas é um texto funerário posterior. Então vai mudando esse suporte material da escrita também, né? E aquela escrita ali deles, que aquilo lá é uma loucura, né? Como que chama lá a escrita deles? Eles tiveram várias, né? A mais conhecida são os hieróglifos. Outro termo grego que significa glifos, né? Signos sagrados, né? O hieros em grego é de sagrado. Que era uma escrita que era muito utilizada. Ela recebeu esse nome dos gregos mesmo porque ela era muito utilizada em contextos sagrados, solenes, né? Questão de ritos funerários, questão de ter sobre os deuses e tal. E eram muitos caracteres, né? Você tem um monte de desenho. Então é uma escrita que ela não é muito econômica. No sentido assim, o nosso alfabeto, por exemplo, que puxa mais dos fenícios para frente, ele que por sua vez vem do egípcio também, estão ligados historicamente. Mas o nosso alfabeto, a gente tem pouquinhas letras, né? 24 a 26 letras, e você escreve qualquer coisa de qualquer língua. Então funciona maravilhosamente. Os hieróglifos você precisava de muita coisa. Quanto mais letras você tem, quanto mais regras você tem para escrever, quanto mais detalhes, quanto mais variação possível, mais difícil é você ensinar as pessoas a escreverem. Menos gente vai estar participando disso, porque os caras têm que dedicar a vida para aquilo. É mais difícil você ler, então isso é mais excludente, né? Claro. No certo sentido. Mas, não por acaso, eles simplificaram esses hieróglifos e começaram a usar o texto hierático também, que é uma variação, uma simplificação do hieróglifo. E depois eles simplificaram mais ainda na escrita demótica, que esse demos é de povo, né? Outro nome grego. E a escrita demótica ela é bem simplificada. Entendi. E mais para frente ainda os caras começaram a usar isso, bem para frente mesmo, já próximo ali dos tempos de Cristo, né? Eles começaram a usar as letras gregas para escrever a língua egípcia. E isso é o copta, né? Que tem algumas variações, o grego com algumas variações, e até hoje a igreja copta no Egito, uma igreja cristã copta, eles usam essa língua liturgicamente, né? Caramba. Usam essa escrita, né, liturgicamente. E isso era importante. Eles foram o quê? A escrita já era dominada por vários outros povos, né? Ou como que era? Não, quando começa, o Egito, se eu não me engano, é o segundo que a gente tem registro. É Suméria, Sumérios, né? é o primeiro. Egito, aí muito depois, China e outros lugares, assim, mas o Egito é um dos precursores mesmo. Não por acaso é isso, né?
A escrita egípcia ela vai ser uma das bases que depois os fenícios vão desenvolver um alfabeto que ele é diferente, o sistema dele é menos desenho, ele é menos ideográfico, né? Ele usa menos imagens e tal, e é mais abstrato. Então você consegue simplificar o processo, ele é fonético, né? Você escreve não a forma, você escreve o som. E isso ajuda muito os caras a comunicar, a escreverem palavras de outras línguas também, né? Porque se você tem um código muito específico para a sua língua e chega um cara falando outro idioma, como é que você escreve isso na sua língua? Agora, se você anota o som, você consegue mais ou menos, né, registrar aquilo. Colocar ali.